mas que não necessariamente são do mal, a gente tem que tentar sempre manter um diálogo aberto. Eu contei para vocês que o Guga Chakra me ligou. Oi, Guga. Tudo bem que ele falou 98% do tempo, e tudo bem que ele chegou basicamente falando, pensei em ligar para você para prestar solidariedade ao câncer, mas logo depois ele veio falar, não, a postagem que você fez foi injusta e tudo mais, tudo bem. Mas pelo menos eu virei para ele e falei, Guga, pensa um pouquinho, então você nunca defendeu a minha posição contra a censura que eu sofro e tudo. Bom, parece que surtiu efeito a nossa conversa. Olha só. Questionar, claro, se o STF deveria bloquear ou não contas de determinadas pessoas. Alguns eu conheço e não escrevem nada demais, viu, Marcelo? Que estão aqui há 2 anos, como podem discordo quase tudo que eles escrevem na rede social, mas não entendo por que é bloqueado. A pessoa pode falar bobagem, dar opinião errada, tudo, mas você pode processar por calúnia, difamação. Mas basicamente não entendo porque eu consigo ler, né, os perfis que são bloqueados no Brasil, porque eu estou Você vive no mundo livre. E de qualquer maneira a coisa está escalando, sim. Eu não posso acreditar que eu vivi esse momento. Guga, você está defendendo a mim, ao Constantino? Você está dizendo que, porque tem de fato 2 anos que as nossas contas estão bloqueadas, que você discorda de tudo que a gente fala, mas você acredita que não tem nada demais e que nós temos o direito de dizê-lo? Nós estamos agora absolutamente alinhados, porque eu também discordo de quase tudo que você fala, embora você tenha tido um lampejo de lucidez aqui, mas eu defendo, do fundo do meu coração, o seu direito de dizê-lo e de fazê-lo. É isso aí. E não é tão difícil, né, gente? Veja, as pessoas confundem às vezes ele pode achar que eu só falo bobagem, mas ele não vai argumentar exatamente comigo os pontos de divergência, eu acho. Mas eu também acho que ele erra muito, né? Tipo, o Trump é um malvado e o Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. Eu acho que ele errou, mas assim, o Guga tem todo o direito de fazer as análises dele, eu jamais defenderia qualquer tipo de censura contra ele. Ou contra o Piperno, com as falácias pipérnicas, ou até mesmo contra aquele bobalhão do Guga Noblar. Esse é o Guga. Esse é o Guga que eu acho que aí a gente pode questionar intenções, caráter. Mas enfim, oi Guga, obrigado. Né? É isso. Se mais gente defendesse princípios, inclusive a liberdade de divergir totalmente de quem você considera nécio, as coisas iam ser bem melhores. Bem melhores. Bom, se você acha que o Brasil não vai melhorar muito com a Gleisi Hoffmann na articulação, bem-vindo ao time, você não é um alienado, você está atento ao que está acontecendo e ao que é o PT. Eu estou aqui para te ajudar no caminho das pedras. Fair USA é a sua consultoria de câmbio, são meus parceiros de longa data e o Góes tem 30 anos de experiência nessa área. Vocês veem que não é por acaso, né? 30 anos de experiência, 10 anos de experiência. É tudo assim. Ninguém aqui é neófito, novato na área, são pessoas que estão nisso há muito tempo, que eu conheço o trabalho, que via de regra eu sou cliente. No caso da Fair, eu não estou podendo fazer remessa do meu dinheiro do Brasil, por motivos óbvios. O batedor de carteira confiscou meu dinheiro e nem com câncer em tratamento ele libera. Mas tudo bem, tudo bem. Vocês são muito generosos. Pediram para abrir um GoFundMe, eu arrecadei uma grana bem legal, que me ajuda muito. E quem quiser ajudar com o meu trabalho, aí não é Pix, eu não peço Pix. Minhas contas estão congeladas no Brasil. Aquela conta lá não é minha, tudo consta aqui não é minha. Eu peço ajuda ao meu trabalho. Então, vá lá no rodrigoconstantino.com e torne-se um patrono. Hoje mesmo, você viabiliza o meu trabalho e é a melhor forma de ajudar. Hoje, o Eduardo Bolsonaro, falei com ele, ele vai ser, aviso em primeira mão, nosso ilustre convidado de domingo no 4x4. Lá sim eu peço Pix. E, by the way, é o cara da semana, né? Eduardo está fazendo um trabalho brilhante de articulação, né? Muito bom, e está sendo perseguido pelos petistas por conta disso, que acionaram até a PGR contra ele. Eu falei exatamente isso com o Eduardo, né? Falei, pô, você tem sido o cara. Tivemos aí nosso problema no passado, até quando o pai dele tentou colocá-lo como embaixador nos Estados Unidos, ele era muito novo, me cheirou a nepotismo, hoje eu vejo que ele seria um grande nome, né? Então, eu reconheço os meus erros. E o Eduardo falou, cara, você que tem sido um exemplo no meio de uma luta de câncer, trabalhando sem parar. Então é isso, né? A gente tá junto nessa batalha para libertar o Brasil. Vamos ter divergências pontuais, mas não vamos questionar essa missão, essas intenções de que todos aqui queremos o mesmo. Queremos libertar o Brasil das garras tucanopetistas alexandrinas, né? Por falar nisso, quem fica um pouco de dúvida nesse sentido é o Tarcísio. Reconheço os méritos, reconheço, bom gestor, mas quando você acha que vai ter um diálogo construtivo com um larápio comunista, você está fadado à decepção e vai escutar coro sem anistia, né? A situação do Tarcísio é delicada, ele é o governador do maior estado do país, ele precisa do governo federal para muita coisa, ele tem que engolir sapo. Eu entendo tudo isso. Não vou ficar jogando pedra fácil de cima de Torre de Marfim. Eu reconheço tudo isso. Mas o Tarcísio, na minha opinião, poderia assumir um pouco mais uma visão de, não é confronto, mas de clareza moral.
Porque senão ele fica com aquela máxima que ele já falou, não podemos bater de frente, temos que dialogar. Dialogar com Lula, dialogar com o Dirceu, dialogar com o Xande. Daqui a pouco você está dialogando com o Capeta, Hitler e Maduro. Então, não. E o Bolsonaro também fica numa situação difícil, porque ele é o alvo que querem prender o tempo todo. Prenderam os presos do 8 de janeiro para criar uma narrativa para poder prendê-lo. Então o Bolsonaro também numa situação muito delicada, tentando sobreviver nesse cenário. Então muitas vezes recebe pedradas injustas, muitas vezes, na minha opinião, erra na estratégia. E é do jogo. É do jogo. Essa questão das manifestações, o Silas Malafaia gravou um vídeo, o Silas não é o Bolsonaro, mas, enfim. É difícil escolher o que fazer aqui. Porque claro que a gente quer o Brasil inteiro nas ruas, mas o Bolsonaro tem lá as razões dele para ter medo de alguma coisa que sai de controle. Então, de novo, situações delicadas, complexas, normalmente não tem uma resposta fácil e simples, porque são respostas fáceis, simples e equivocadas. É difícil. Mas o mestre Olavo acertava quase todas. Tanto a esquerda quanto a direita acreditam que o Bolsonaro tem um plano secreto. Eu sei qual é o plano: sobreviver. Então, é difícil. Eu acho que ele tem genuína vontade de ajudar esses órfãos de pais vivos, como ele diz, e a melhor forma de fazê-lo não está clara qual é. Vamos discutir, vamos divergir. Se o Alcolumbre valeu a pena ou não, dependendo da comissão, talvez sim, talvez não, mas o fato é que tem um custo. Assim como tem um custo você, de alguma forma, mitigar o ânimo de manifestações no país todo. São situações delicadas. Mas, enfim. O que sabemos é que o Barroso dá pitaco sobre economia. Nós continuamos a ser, na minha visão, o país mais atraente para investimento no mundo. Tivemos no ano passado um crescimento próximo aí a 3,5%, mas estamos enfrentando problemas com inflação fora da meta, com juros altos, com o dólar que disparou e com muitas preocupações de natureza fiscal. E eu, concluindo, continuo a achar que o Brasil ainda é uma das melhores opções de investimento do mundo, e digo isso onde posso, porque verdadeiramente eu acredito nisso. A pergunta é, quem perguntou ao Rousseau de Vassouras a opinião dele sobre economia? A opinião do Barroso sobre o futuro do Brasil, economicamente falando, vale tanto quanto ao Zé das Couves. Aliás, vale muito menos. Que o Zé das Couves, ele trabalha na feira com as couves. O Barroso é um burocrata cercado de seguranças, lagosta, vinho e jatinho da FAB. Quem perguntou para o Barroso o que ele pensa, por exemplo, sobre o presidencialismo ou o semipresidencialismo? Acho que vale a experiência. De novo, quem liga? A gente está falando isso, claro, porque a gente vai chegar no grau de politização da nossa Corte Suprema, que está no epicentro do problema denunciado pela Casa Branca, pela Embaixada Americana, e que levou uma notinha picareta do Itamaraty, que nega a realidade. Mas vamos chegar lá. Primeiro, Dino sobre julgar Bolsonaro. Não há nenhum desconforto, nenhum incômodo. Claro. Para um comunista que foi, no mesmo ano, dos 3 diferentes poderes, ministro de Justiça e Segurança, senador e ministro do STF, e que já disse que o Bolsonaro é o capeta, não há nenhum desconforto em pré-julgar o desafeto que você está aí para derrotar mesmo. Né? Vai poder uma vez mais falar, nós derrotamos o bolsonarismo. O Augusto Arruda Botelho, olha ele de novo aí. A chance de Zanin e Dino serem impedidos de julgar Bolsonaro é próximo de zero. Todo mundo sabe. Mas é como disse o Marsiglia. Isso por razões políticas. A questão é se você sustenta que juridicamente isso seja o correto. Eu acho que o Botelho sequer é capaz de entender a pergunta. O que é juridicamente, caro Marsiglia? O Botelho é um agente político, uma espécie de despachante de bandidos. Então, de novo, virou circo, virou várzea. Olha o Marsiglia uma vez mais matando a pau. Para eliminar o bolsonarismo, o STF estragou a nossa democracia. Eu escrevi uma coluna com base nessa inspiração da coluna dele, abrindo com aquele filme de 2000 do Bruce Willis, que eu estou muito parecido. Eu achei que fosse ficar um pouquinho mais parecido com o Bruce Willis careca, mas eram minhas pretensões. Eu acho que eu pareço mais o Van Diesel, infelizmente. Mas aquele filme do Bruce Willis com o Samuel Jackson, de Corpo Fechado, Unbreakable, em que o vilão promove acidentes homéricos de trem, de avião, para descobrir o seu antípoda. Porque ele nasceu com uma doença que os ossos quebram o tempo todo e ele quer alguém indestrutível. Se eu existo, tem que existir alguém que é o meu oposto. Para pegar um cara, matou centenas. O STF brasileiro, para pegar o Bolsonaro, soltou todos os corruptos da Lava Jato. Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Eu estou punido. E para pegar o Bolsonaro, prendeu 1.000 e tantas pessoas. Tudo isso para eliminar um cara.
que, segundo pesquisas, já ganharia no primeiro turno do Lula. Né? Por que será? Por que será? Eu volto a repetir o que eu já disse várias vezes. Se o nome de Jair Bolsonaro não estiver nas urnas em 2026, não dá para chamar de democracia. Olha o Arruda de novo, agora indo para a pauta do dia.